Ó grande Deus, Shalom. Grande Deus, Jeová. E estamos aqui, Senhor, na Tua santa, bendita e gloriosa presença. Os Teus olhos estão inclinados neste momento para este lugar e para estes servos e servas que a partir deste momento querem disponibilizar as suas vidas para comer do pão da vida e beber da água da vida. Tu és a fonte do manancial da vida. Tu és a luz que iluminas o nosso caminho. Tu és o pão que alimentas e Tu és a água que sacias. Por isso, ó Pai, estamos aqui para Te dar honras e louvores, para Te entregar as nossas vidas como sacrifício vivo diante do Teu altar, como um culto racional. Ajuda-nos, Senhor, a fazê-lo debaixo da influência sagrada, debaixo do poder do Teu Espírito e pelos méritos de Jesus Cristo. Temos fome da Tua palavra. Queremos ser alimentados, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Abençoa estas almas que também nos estão a visualizar, quer através da internet, quer através dos DVDs, e aquelas que estão presentes connosco. Pai, vem-nos alimentar, vem-nos dar uma porção dobrada do Teu Espírito. Batiza-nos nesta hora. Repreende o devorador das nossas vidas. Repreende os seus agentes também, para que não tenham poder sobre nós, nem sobre os nossos. Santifica-nos com a brasa viva do Teu altar. Que os lábios sejam nossos, mas que as palavras que vão sair desses lábios venham diretamente do Teu trono, tiradas do Teu santo livro. Fica conosco, te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Olá, querido irmão, querido amigo, querida irmã, e vocês que ainda não têm o privilégio de conhecer. Gostaria de estar convosco fisicamente, me é impossível, porque só Deus é omnipresente, mas estarei convosco no meu pensamento, orando a tempo e fora de tempo, para que Deus vos ajude a percorrer comigo de novo a maratona pelas veredas da Palavra de Deus. Que privilégio nos é concedido pelo céu de ainda, nos últimos dias da história que nos restam, poder proclamar a Sua Palavra em paz e ainda em liberdade e segurança. Meus queridos irmãos e amigos, a mensagem que iremos falar e tratar a partir deste momento é uma mensagem que você nunca ouviu. Nunca ninguém teve o atrevimento de pregar esta mensagem. E se o fez, não o fez de uma forma aberta para que todos ouçam esta mesma mensagem. Há bocadinho, quando eu lia as primeiras notícias da manhã, apercebi-me de dois grandes acontecimentos que se realizaram ontem, um ontem e um já hoje pela manhã. Ontem, como nós sabemos, e foi o dia 1º de maio celebrado como o Dia do Trabalhador,
mas que por detrás deste Dia do Trabalhador tem outras razões escondidas, mas que não vêm a propósito neste momento. Como nós sabemos, os olhos estiveram concentrados no Vaticano. Porque ali no Vaticano foi beatificado, diante de mais de 1 milhão de presentes, na Praça de São Pedro, o antigo Papa João Paulo II. Tudo isto são sinais que nos dão força para pregar a mensagem que temos para apresentar neste momento. O segundo sinal que nos mostra que tudo está a preparar para o ataque final ao povo de Deus foi a morte anunciada de Bin Laden. Aquele que há muito era procurado, desde 2001, depois da queda das Torres Gêmeas, era procurado a fim de ser morto e sacrificado. Isto pode parecer simples coincidência, mas quando nós olhamos a profecia, nós conseguimos encaixar cada um destes acontecimentos na profecia descrita no Santo Livro. O tema que nós iremos falar a partir deste preciso momento é sobre uma lei universal que em breve vai ser imposta. Uma lei que sairá dos Estados Unidos da América em primeiro lugar e se estenderá por todos os países do mundo. Uma lei universal. Há pouco tempo eu acabei de lançar um DVD muito interessante também, onde nos mostra os grandes poderes políticos e religiosos e, sobretudo, as grandes seitas secretas, todas elas envolvidas para atingir o objetivo de uma nova ordem mundial. Seria interessante, se você quiser conhecer um pouco mais como é que o mundo está envolvido através dos líderes políticos e religiosos com o fim de atingir uma nova ordem mundial. Ou seja, o país precisa de mergulhar no caos para que seja atingida a nova ordem mundial. Mas não é sobre a nova ordem mundial que nós iremos falar. Porque, como acabei de dizer, já há um DVD que você pode pedir-nos que fala exatamente sobre os preparativos para a nova ordem mundial. Aquilo que hoje vamos falar é uma lei universal. E vamos, antes de mais nada, abrir as nossas Bíblias para ver que isso já aconteceu no passado e vai voltar a acontecer no futuro. E se nós quisermos saber a forma como vamos resistir e como vamos estar preparados para esta lei universal, então precisamos entender como os nossos antecessores, que já passaram por uma prova semelhante, como é que eles se prepararam para resistir a essa prova. Por detrás desta lei universal está uma vontade suprema do inimigo do universo, Satanás, o diabo, em massacrar, torturar, oprimir o verdadeiro povo de Deus. O objetivo de Satanás é fazer com que, se possível, o povo de Deus seja exterminado da terra e que a lei de Deus seja invalidada e anulada. Mas vamos então para o livro
de Esther. O livro de Esther. E vamos ler a partir do capítulo 3. Vá buscar a sua Bíblia, por favor. O livro de Esther. E vamos ler a partir do versículo... Portanto, capítulo 3, verso 1 a 15. Portanto, livro de Esther, capítulo 1 a 15. Capítulo 3, verso 1 a 15. Vamos então ler o que nos é dito para conseguirmos compreender. Já lá está. Esperamos mais um pouco para então lermos aquilo que está no Santo Livro. Muito bem. Vamos então ler do verso 1 ao verso 15. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes ele isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque não lhe haviam declarado que o povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Verso 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte, perante Amã para cada dia e para cada mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe, espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer aos olhos do rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Vamos tentar compreender um pouco melhor a história que está por detrás. O rei Assuero foi um rei que tinha debaixo do seu reino exilados judeus que tinham sido levados cativos para o seu reino. E agora, esses judeus, que eram seguidores do Deus do céu, no reino de Assuero, viviam da mesma forma como viviam antes de serem levados cativos para o reino do Assuero.
E no reino do Assuero havia um homem de confiança do rei, chamado Amã. Ele tinha tanta confiança nele que fez com que este homem tivesse um lugar de destaque entre todos aqueles que governavam aquele reino. E ele decretou que todas as pessoas que o vissem passar, quando ele saísse do palácio ou quando ele circulasse pelas ruas, todos deviam prostrar-se diante desse homem Amã. Isto era a ordem do rei. Acontece que no reino de Assuero havia um judeu chamado Mardoqueu, fiel a Deus, que quando passava a Amã, todos se inclinavam e ele não se inclinava. Nos primeiros dias ele não se apercebeu, mas aqueles que se inclinavam e viam que Mardoqueu não se inclinava, eles foram dizer a Amã que aquele homem era o único que não se inclinava diante de Amã. Amã ficou cheio de raiva e furor. Como é que podia um homem que nem sequer pertencia àquele reino, era um exilado, era alguém que veio para ali como escravo, como é que podia agora ter a coragem de resistir-lhe, não se prostrar diante dele, sendo esta uma ordem do rei Assuero e aprovada por o édito de Assuero? Então ele foi falar com o rei Assuero e disse: há um povo no meio do nosso povo que é um povo estranho. E eu agora gostaria que você me acompanhasse para ver os adjetivos que ele dá àquele povo. Vamos ver, diz o seguinte, a partir do versículo 8 do livro de Esther, diz o seguinte: e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eu quero que retenha esta frase: um povo espalhado por entre o reino de Assuero. Um povo que tem leis diferentes das leis do povo de Assuero. Amigo, o que está aqui em causa verdadeiramente é as leis que levam homens a ter atitudes diferentes da maioria. Da mesma forma que existia um povo espalhado no reino Assuero, também existe um povo espalhado por todas as nações da terra que tem as mesmas leis que tinha este punhado de pessoas espalhado pelos reinos de Assuero e que não estavam dispostos a se inclinarem diante de seres humanos. Porque o único que tem direito à adoração exclusiva, aquele a quem nós devemos nos inclinar e prestar a nossa reverência, é somente a Deus. Nem os anjos querem essa adoração. Se há alguém que tem a coragem de aceitar essa adoração, esse tal não é de Deus. Esse tal não está de acordo com os ensinamentos de Deus. Porque nem os anjos que são superiores a nós, aceitaram essa adoração. Se não, vejamos, abra a sua Bíblia agora no livro de Apocalipse. Porque o que estava aqui em causa é que Mardoqueu
não se inclinava, não se prostrava diante de Amã, um homem de confiança do rei Assuero. E a pergunta é: estava a fazer o bem? Sim ou não? Vamos ver quando reagiram, como reagiu os anjos, como reagiu um anjo, quando alguém o quis adorar. Diz-nos, eu estou a encontrar a passagem, que diz o seguinte, só um momento, até encontrar a passagem. Encontramos no capítulo 22 de Apocalipse, e vamos ler a partir do versículo 8, e diz: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. João, o autor do livro de Apocalipse, estava tão contente, tão feliz, por tudo aquilo que o anjo lhe revelou, vindo de Deus, que diz que prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. Que era aquilo que queria que acontecesse a Amã em relação a ele. Que aqueles que o vissem se prostrassem diante dele. E a maioria prostrava-se. Mas Mardoqueu, seguindo a fidelidade de Deus e a Deus, não se prostrou. Mas vamos ver como reagiu o anjo quando João também se quis ajoelhar aos pés dele. Verso 9. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Entendeu? A ordem do anjo adora a Deus. E Mardoqueu sabia que se ele tomasse a atitude de se inclinar diante de Amã, estava a violar a lei de Deus. Adora a Deus. Esta é a grande realidade, mas com certeza já se apercebeu de alguém que anda aí pelo mundo, que se veste de branco, que usa uma tiara sobre ele, que percorre todo o mundo, e já se apercebeu que as pessoas se ajoelham aos pés dele. E ele aceita essa adoração. Não tem a coragem de fazer aquilo que os seres superiores a eles, que são os seres angelicais, tiveram quando queria João tomar essa atitude. Não faças tal. Não. Esse permite que seja adorado. E você sabe com certeza a quem eu me refiro. Aquele a quem realmente se está a dar honras e que ainda ontem um deles foi beatificado e que em breve vai ser tornado santo. Sim, estou-me a referir exatamente àquele que é conhecido como o homem vestido de branco, o papado, ou os papas. Você sabe que eles se inclinam diante dele, beijam a sua mão e o adoram. E Amã ficou revoltado quando houve alguém fiel a Deus que não teve essa atitude. E então diz que eles, voltamos a ler, agora no livro de Esther, de novo no capítulo 3, diz o seguinte, vamos ler de novo o verso 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo. Só há um povo que se mantém fiel a esta adoração. Adoração exclusiva a Jeová Deus. Cujas as leis são diferentes das leis de todos os povos. Existem leis que esse povo obedece que são diferentes de todos os povos.
E dessas leis, vou destacar duas. É um povo que se alimenta de uma forma diferente dos povos em geral. É um povo que não come nada que seja comum ou imundo, segundo Levítico 11 e Deuteronômio 14. É um povo que tem uma dieta diferente dos outros povos. Mas além da dieta, além das leis da saúde, das leis alimentares, também tem um dia diferente dos outros povos. Enquanto os outros povos, a grande maioria, a maioria do mundo, do reino deste mundo, guarda o domingo como dia de repouso, este povo guarda o domingo, o sábado, como dia do Senhor. Segue as orientações descritas na Bíblia em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5. Por isso Amã estava certo quando disse que este povo espalhado pelo reino de Assuero, e que hoje é o mesmo povo que está espalhado pelo mundo, tem leis diferentes do próprio povo em geral. Entendeu? Um povo. Agora, o que é que preocupava Amã? O que preocupava Amã era a fidelidade que este povo tinha com a exclusiva adoração a Jeová Deus. É o único a quem ele se inclina, diante de quem ele se prostra, o Deus invisível. E este Amã imediatamente foi ter com o rei Assuero e virou-se para ele e disse-lhe, verso 9: se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o que é que Amã propôs ao rei? Matar este povo diferente dos outros povos, com leis diferentes dos outros povos. Estes que tinham uma lei diferente deveriam ser mortos. E aqueles que os matassem, seria-lhe dada uma grande recompensa em prata. E isto pareceu bem aos olhos do rei Assuero. E no verso 11, no verso 10 e 11, podemos continuar a ler. Então o rei tirou o anel da sua mão e o deu a Amã, porque ele tinha que aprovar aquela lei, e era com o seu anel aprovar aquela lei, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus, e disse o rei a Amã: essa prata te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Que tragédia, que tristeza para aquele povo. Para fazeres bem, faz bem o que tu entenderes a esse povo. Com aquela raiva, com aquela ira que estava no coração de Amã, imagine os preparativos que ele começou a fazer. Querido amigo, como iremos ver, em pleno século XXI, vai haver uma lei universal também para fustigar, para castigar, para tentar exterminar, tentar intimidar, tentar levar a afastarem-se de Deus aqueles que lhe são fiéis. Iremos ver isso mais à frente. Agora, o que é importante notar também é como é que os preparativos para a exterminação deste povo se desenrolam de uma forma tão corajosa. Só que Deus, verdadeiramente, é um Deus que cuida do seu povo. E Ele tem uma promessa na sua palavra. A promessa é que Ele diz que não nos deixará tentar acima das nossas possibilidades. Ele não nos vai deixar tentar acima das nossas possibilidades. E diz que com a tentação e com as perseguições, Ele também nos dará o escape. Vejamos agora que, entretanto, a rainha
a rainha Ester, sobrinha de Mardoqueu. Mardoqueu tinha-a criado. E por uma obra miraculosa, ela conseguiu tornar-se rainha e chegar ao reino de Assuero. E agora, quando ela estava no reino, não sabendo o que se passava com aquilo que era o seu povo irmão, aquilo que realmente obedecia às mesmas leis que ela obedecia, agora ela é-lhe enviada da parte do seu tio, Mardoqueu, uma mensagem. E a mensagem, quando ele soube o que estava a passar, as artimanhas satânicas de Amã para exterminar o povo, ele mandou-lhe então uma mensagem. E diz o seguinte, vamos agora ler para o capítulo 4. Claro que se você pudesse, não vamos ler todo o livro, seria interessante ler todo o livro, mas não o podemos ler porque temos mais 2 passagens ainda para ler. E então disse o seguinte, então Mardoqueu mandou que respondesse a Ester, não imagines que por tu estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegastes a este reino. Então disse Ester, que o tornasse a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas assim também jejuaremos. Mardoqueu sabia que havia uma possibilidade de Deus intervir. E a forma como Deus poderia intervir seria agora através da rainha Ester, que estava no palácio e que era uma das esposas do rei Assuero. Só que o problema é que a rainha Ester só poderia ir à presença dele, porque havia várias rainhas, 30 dias depois desta data. Agora, só ao fim de 30 dias é que ela podia ir à presença dele e pedir-lhe aquilo que ela bem entendia. E ela agora sabia que a lei verdadeira do rei Assuero é, se alguma rainha fosse naquele espaço de tempo que não lhe pertencia à sua presença, sem ser o seu tempo para essa pessoa, essa rainha deveria ser morta. E agora, a rainha sendo informada de tudo aquilo que se passa e que o povo judeu corria o risco, tal povo estranho, que tinha leis diferentes, corria o risco de ser exterminado, Mardoqueu, enviando-lhe esta mensagem, ela teve uma atitude. E qual foi a atitude? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Que coragem da rainha Ester. A rainha Ester põe a sua vida em perigo também, para defender o seu próprio povo. Ela correu o risco, mas antes de correr o risco, há uma intercessão desse povo que tinha leis diferentes, que seguia leis diferentes do povo de Assuero. E então diz que eles durante 3 dias e 3 noites jejuaram e oraram, intercederam, para que quando ela fosse à presença do rei, o rei a aceitasse e não a matasse, mas que ouvisse o que ela tinha para lhe dizer. Queridos amigos, nos dias que estamos vivendo, com estes 2 sinais que aconteceram, a beatificação de João Paulo II, ontem, hoje a morte de Osama Bin Laden, a crise mundial que está diante de nós,
só há uma coisa que nós devemos fazer: obedecer à ordem da Rainha Esther. Jejuar e orar pelo povo que vive espalhado por esta terra e que tem leis diferentes das leis do mundo em geral. Este povo corre risco, como iremos ver mais à frente. É o tempo de chorarmos entre o alpendre e o altar. E eu estou aqui a pregar esta mensagem. Apelo-lhe a si também, para que você se torne um povo diferente do outro povo. Que você se torne a minoria, mas que você seja fiel a leis diferentes dos homens. Que seja fiel como Mardoqueu. Que esteja disposto a morrer como a Rainha Esther. Se perecer, perecerei, mas defenda a verdade com unhas e dentes, como se costuma dizer. E então, vamos ver o que aconteceu. Enquanto eles se reúnem, enquanto eles oram, Amã, instigado por diabo, ele faz o seguinte. Diz-nos o seguinte. Diz-nos aqui mais à frente, diz que a lei, vamos ler o verso 9, diz o seguinte: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém Mardoqueu, à porta do rei, porém viu Mardoqueu, então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Mesmo sabendo que agora tinha ordem para exterminar todos os judeus fiéis a Deus, que tinham leis diferentes e que estavam espalhados pelo reino de Assuero, mesmo assim, Mardoqueu permaneceu firme. Mardoqueu não temeu. Mais importa a morte que ceder. Por isso nós temos que ser fiéis ao Senhor nosso Deus. Que Deus realmente nos ajude a sermos fiéis ao nosso Deus. Mas vamos então ver o que é que ele agora, em primeiro lugar, antes de começar já a perseguição ao povo de Deus, àquele que tem uma lei diferente, vamos ver o que ele ordenou que se fizesse. Verso 13 diz assim: porém tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhes disseram Zeres, sua mulher e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Ou seja, Zeres, a mulher de Amã, disse: faz uma forca. Então ele não se prostra diante de ti, diante da ordem do rei, faz uma forca de 50 metros de altura e pendura-o ali e acaba com a vida dele. E essa forca foi feita. Pareceu bem aos olhos, verdadeiramente, tudo aquilo que estava a acontecer. Mas no verso 6 diz: naquela mesma noite fugiu-se, no capítulo 6, verso 1, diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Porquê? Porque agora Deus estava a trabalhar, estava a amolecer o coração do rei. Deus também tem os seus servos nas assembleias, nos governos, que se nós orarmos, se nós intercedermos, se nós como povo que tem leis diferentes, hábitos diferentes, costumes diferentes, se nós jejuarmos e orarmos, muitos corações endurecidos tornar-se-ão amolecidos por Deus. E então diz que agora acontece, não vamos ler todo o resto, mas acontece que, o que é que aconteceu? Aconteceu que a rainha Esther fala com ele, convida para que o rei tenha um banquete, dá-lhe um banquete, e no capítulo 7,
verso 3 diz o seguinte: Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida com a minha petição e o meu povo e o meu desejo. Ele disse: ó rei, se te parecer bem tudo aquilo que está a ser feito, a forma como eu tenho vivido, então dá-me a minha vida e o meu povo. E então disse: Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem e matarem, nos aniquilarem de vez, e ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei? Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso? E disse a Esther: O homem, o opressor, e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E iremos concluir agora com o livro de Esther, porque não podemos continuar mais. Leia esse livro para realmente ver o que é que faz a oração intercessória. Quando nós jejuamos e oramos, os planos podem ser mudados. Mesmo com a ira toda satânica, este povo irá até o fim. E então, se você acabar de ler o resto, você vai ver que o povo de Deus foi poupado. E aquele Mardoqueu, que tinha já uma forca preparada para ele morrer, aquele que a mandou construir, ele próprio, foi ele mesmo que ele sucumbiu. Vamos agora para outro episódio no livro de Daniel. Porque, como lhe disse, nós tínhamos muito para ler, mas o tempo foge-nos velozmente. Então vamos agora para Daniel, para ver mais uma atitude. Qual é o problema? Por tudo o que está a acontecer. Porque é que se vai impor uma lei universal? Vai-se impor para que realmente as pessoas sejam forçadas a adorar aquilo que os homens querem que seja adorado. Não aquilo que Deus quer que seja adorado. O inimigo não está interessado que você adore segundo Deus. Ele está interessado que você adore segundo o mundo e segundo os poderes seculares deste mundo. Eles criaram leis diferentes das leis de Deus e querem que você, em detrimento da lei de Deus, observe a lei dos homens. Então vamos para a segunda passagem, agora em Daniel, no capítulo 3. Vamos exatamente ver mais uma lei que foi imposta em relação à adoração. Daniel, e eu aconselharia a ler todo o capítulo 3 de Daniel. Não vamos ler todo, embora eu mencione todo, mas não podemos fazê-lo por falta de tempo. Diz o seguinte, verso 1: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Durã, na província de Babilónia. Ali, como nós vimos no reino de Assuero, era um homem que queria que o povo de Deus se prostrasse diante dele. Agora, este rei Nabucodonosor construiu uma estátua em ouro, muito alta, quase de 30 metros de altura, para ser vista por todo o mundo, por todo o reino, e quando aquela estátua fosse ordenada que deveria ser adorada, todos no reino de Nabucodonosor deveriam adorar aquela estátua. Mas o que é curioso é que também no reino de Nabucodonosor, o mesmo povo que estava espalhado no reino de Assuero, agora também se encontrava em Babilónia. O mesmo povo que tinha leis diferentes e que não se prostrou com o rei Assuero e com as ordens do rei Assuero, também vamos ver como ele vai reagir agora no reino de Babilónia. Então diz que o rei realmente ergueu a estátua e deu esta ordem. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias,
para que vissem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua do rei Nabucodonosor que tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Lá que o rei Assuero deveria ser morto, deveria ser exterminado. Aqui deveria ser lançado na fornalha de fogo ardente. Era um costume agarrarem naqueles que não obedeciam ao rei e lançá-los dentro do fogo a arder. Mas vamos ver como reagiu, ou como reagiram, servos daquele povo que tinha leis diferentes das leis de Babilónia e seguiam o único Deus Jeová, aquele a quem nós devemos somente prestar reverência e adoração. Vamos então ver. No verso 11 diz: por isso, aliás, no verso 8, por isso no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. A mesma coisa que fez Amã quando foi ter com o rei. Eles foram ter com o rei e disseram. E respondeu dizendo o rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. E diz: tu és o rei, fizeste um decreto pelo qual o homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha.